A razão do trabalho na vida cristã. Olá, hoje é quarta-feira, dia 7 de junho de 2023, e nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos do livro de Eclesiastes. Antes, contudo, você sabe, eu sempre faço menção aqui, uma lembrança sobre a sua leitura sistemática do texto bíblico, e para isso eu sugiro que você compre a Bíblia 365. Ela não tem nada de diferente de outras Bíblias, ela não é uma Bíblia de estudo, mas ela é uma Bíblia com um plano de leitura bíblica sistematizado, bem ajustadinho, bem estruturado. Por isso eu te aconselho a comprá-la. Você pode buscar na internet, você pode verificar com o Marnone. O fato é que ela ajuda muito porque ela divide a leitura do texto bíblico em um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios todos os dias. Se você ler tudo que está planejado na Bíblia 365, ao final de um ano você terá lido o texto bíblico inteiro. Existem outros métodos, existem outras formas de você fazer a leitura da Bíblia em um ano. Eu faço essa sugestão apenas porque eu gosto muito da maneira como ela está posta e a maneira como ela está estruturada. Por isso te aconselho a fazê-lo. Além disso, a gente também sempre dá o recado aqui para que você procure os estudos bíblicos feitos na igreja. Nós temos sempre estudos às segundas-feiras, quartas-feiras, quintas-feiras e domingo. Você pode procurar nos canais digitais da igreja e aí você vai encontrar lá as diversas possibilidades que você tem para fazer os estudos da igreja. Hoje nós vamos ler Eclesiastes 6, entre os versículos 1 ao versículo 7. Diz assim: Vi ainda outro mal debaixo do sol, que pesa bastante sobre a humanidade. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falta nada que os seus olhos desejam, mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas. E o outro as desfruta em seu lugar. Isso não faz sentido. É um mal terrível. Um homem pode ter filhos e viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem ao menos recebe um enterro digno, tem melhor sorte que ele. Ela nasce em vão e parte em trevas, e nas trevas o seu nome fica escondido. Embora jamais tenha visto o sol ou conhecido qualquer coisa, ela tem mais descanso do que tal homem. Pois, de que valeria viver 2000 anos sem desfrutar a sua prosperidade? Afinal, não vão todos para o mesmo lugar? Todo esforço do homem é feito para a sua boca. Contudo, o seu apetite jamais se satisfaz. Fazer o estudo de Eclesiastes 6 foi mais desafiador do que eu pensei. Aliás, foi bastante desafiador. Em certo momento eu me vi sem saber exatamente sobre qual perspectiva eu iria tratar o tema, e desde domingo eu comecei a procurar materiais para tratar o livro de Eclesiastes. A gente tem uma agenda de gravações aqui que às vezes nos aperta, e eu fiquei sem saber exatamente como conduzir e comecei a ouvir alguns materiais. E voltando da igreja no domingo, eu comecei a ouvir uma pregação que me chamou a atenção do Tim Keller em 1996. E eu fui no carro escutando essa pregação e fui refletindo sobre alguns pontos. E ele fala sobre o trabalho, a reflexão sobre o que ele chama de doutrina bíblica do trabalho. Eu vou deixar o link da pregação aqui. O único problema é que essa pregação está em inglês, ela tem a legenda em inglês, a legenda está em inglês. Se você consegue pelo menos ler, você consegue ter acesso ao conteúdo, mas ele vai mencionar o que ele chama de doutrina bíblica do trabalho nessa pregação. E ao refletir sobre o texto, da maneira como Coelho fala sobre o trabalho, de 1 a 7, eu pensei que refletir sobre a ética cristã no trabalho seria algo muito relevante para a gente. Minha motivação é que esse tema é pouco pensado no seio da igreja cristã. Nós não vemos muitas mensagens que nos instruem sobre os motivos pelos quais os cristãos devem trabalhar. Mas se nós não pensarmos sobre esse assunto, se nós não pensarmos sobre o assunto da doutrina cristã do trabalho e sobre por que trabalhamos, a mensagem transmitida pelo autor nos versículos 1 a 7 de Eclesiastes ganha o tom de que o trabalho somente é um enfado, de que o trabalho somente vai servir para a boca do homem. Nós vamos trabalhar, isso vai servir para a nossa boca, isso vai ser, mas no fundo isso vai ser somente enfado para a nossa vida. Ou a gente vai pensar como o autor de Eclesiastes fala, ou nós vamos pensar de uma maneira como a cultura secular contemporânea atribui valor ao trabalho. A cultura secular dos nossos dias atribui elevado valor
ao trabalho, de maneira que é difícil o indivíduo não se definir na sua identidade pelo que ele faz. Hoje é raro quando alguém pergunta para uma outra pessoa sobre quem é você, ele sempre refere ou vincula a sua identidade ao trabalho. E aí, obviamente, uma pessoa não cristã vai olhar para isso e vai pensar que, em certo sentido, isso é muito natural. E se essa pessoa tiver acesso ao texto de Eclesiastes, que a gente está falando aqui, vai achar que, de repente, esse autor de Eclesiastes é amargo demais e ele exagera. Por quê? Porque a vida no trabalho é capaz, sim, de trazer significado, é capaz de trazer sentido, bem como outras dimensões que ele mesmo menciona aqui. Qualquer indivíduo que esteja imerso na cultura circular, que não tem valores cristãos ou uma visão antropológica de mundo que seja uma visão cristã, vai olhar para o texto de Eclesiastes e vai achar o texto de Eclesiastes um texto amargo demais, um texto que é um texto marcado por uma certa angústia e um certo exagero, uma forma exagerada de pensar sobre a vida que é demasiado pessimista. Entretanto, para nós que somos cristãos, nós olhar para o texto de Eclesiastes do ponto de vista cristão nos mostra que o autor tem muita razão no que ele fala. O trabalho, se não tiver algum sentido específico para a vida cristã, vai ser somente enfado, vai ser somente para encher a nossa boca. Então, por que trabalhar e exercer uma vocação? Eu mencionei a pregação do Tim Keller no domingo e ele afirma em determinado momento que, a não ser que você entenda a doutrina bíblica do trabalho, você não encontrará descanso. Eu vou repetir essa frase, porque essa frase foi muito forte, ela me levou a refletir, ela é muito importante. A não ser que você entenda a doutrina bíblica do trabalho, você não encontrará descanso. Ele menciona o livro de Dorothy Sayers sobre isso, que é Por que Trabalhar. E nesse livro, na verdade, nesse ensaio, ela fala exatamente sobre a doutrina bíblica do trabalho. Ora, eu não consigo falar exatamente sobre esse assunto tão vasto em um áudio de 15 minutos, mas eu posso fazer menção sobre os dois pontos principais do que é a doutrina bíblica do trabalho. O primeiro é que a função central de realizar o seu trabalho, de exercer os seus dons, é ajudar outras pessoas. Eu vou repetir isso. O papel central de realizar o seu trabalho, de utilizar os seus dons, é ajudar outras pessoas. A principal razão para trabalhar não é porque você ganhará dinheiro ou porque você ganhará status. Mais importante deveria ser como esse trabalho me faz útil para outras pessoas. Como esse trabalho me faz uma pessoa útil para outros indivíduos. Trabalhar é uma forma de exercer amor sobre a vida de outras pessoas. Se nós lermos o apóstolo Paulo falando aos Tessalonicenses, no seu capítulo 4, entre os versículos 9 a 12, ele diz o seguinte: quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios, trabalhar com as próprias mãos como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos do que são de fora e não dependam de ninguém. Andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Ora, parece que os versículos 9 e 10, Paulo está falando sobre amor, e nos versículos 11 e 12, ele fala sobre o trabalho. Entretanto, a maior parte dos comentadores do texto, das pessoas que estudam o texto, fala que a tradução aqui não favorece muito, que essa é uma forma equivocada de dizer. Paulo está dizendo, ao contrário, porque você exerce amor e porque você ama, você irá trabalhar. É isso que ele está dizendo. Porque você exerce amor e porque você ama, você vai trabalhar. Em outras palavras, um cristão quer investir na comunidade e no bem comum. Um cristão quer investir na comunidade e no bem comum. No bem comum. Me permita ler um trecho aqui do livro do Keller. É um livro chamado Como Integrar Fé e Trabalho. Eu estou abrindo o livro aqui e eu vou ler uma coisa importante aqui. Diz assim: quando trabalhamos, somos como a tradição luterana afirma, os dedos de Deus.
os agentes do seu amor providencial aos outros. Essa compreensão eleva o propósito do trabalho de ganha-pão para amor ao próximo e, ao mesmo tempo, nos liberta do fardo esmagador de trabalhar especialmente para provar nosso valor. Eu vou repetir. Quando trabalhamos, somos, como a tradição luterana afirma, os dedos de Deus, os agentes de seu amor providencial aos outros. Essa compreensão eleva o propósito do trabalho de ganha-pão para o amor ao próximo e, ao mesmo tempo, nos liberta do fardo esmagador de trabalhar especialmente para provar nosso valor. Em outras palavras, um cristão quer investir no bem comum. Esse é o primeiro princípio do que é uma doutrina bíblica do trabalho. E o que seria o segundo? O segundo é que, a não ser que você não exerça a sua vocação, você vai ser uma pessoa inquieta. Paulo vai dizer no versículo 11, esforce para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios, trabalhar com as próprias mãos, como os instruímos. A sua vida vai ser marcada por um senso de não realização que vai te deixar profundamente abalado se você não exercer a sua vocação. O apóstolo vai dizer no versículo 12, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. A sua vida vai ser marcada por um constante senso de insatisfação, reclamação, porque você não exercerá a sua vocação. Isso não significa que você vai facilmente descobrir qual é a sua vocação, mas Paulo diz no versículo 11 que nós devemos nos esforçar para a nossa tranquilidade. E ele está falando que nós devemos nos esforçar para a nossa tranquilidade por meio do trabalho. Olha que curioso. Eu tenho que me esforçar para a minha tranquilidade. E ele não está falando aqui de ganhar dinheiro, me esforçar para a minha tranquilidade, trabalhar para ganhar muito dinheiro e ficar tranquilo. Não é isso. É encontrar a minha vocação. Descobrir a sua vocação vai fazer de você uma pessoa mais tranquila e vai te dar a possibilidade de ser bênção na vida dos outros. A respeito de vocação, eu queria novamente ler no texto do Keller aqui o sentido que nós estamos dando para a vocação. O termo latino vocare, chamar, é raiz da nossa palavra vocação. Hoje a palavra remete apenas a trabalho, mas este não era o sentido original. O trabalho só é uma vocação se alguém chamar você para fazê-lo e se ele for feito para quem o chamou e não para você mesmo. Eu vou ler de novo isso. O trabalho só é uma vocação se alguém chamar você para fazê-lo e se ele for feito para quem o chamou e não para você mesmo. Da mesma forma, nosso trabalho só é um chamado se for repensado como uma missão ou um serviço em favor de algo acima de nossos meros interesses pessoais. Se você não encontrar o sentido do que a sua vocação, o motivo pelo qual você foi chamado, você será um peso. E ao encontrar, você vai poder ajudar outras pessoas. A não ser que esses conceitos de doutrina bíblica do trabalho invadam nossa mente, nós vamos ter a mesma visão do autor de Eclesiastes, que o trabalho debaixo do sol é só um enfado e é só para encher a nossa boca. Vendo e estudando essas coisas, olhando para esses textos e estudando esses textos, eu começo a pensar como a visão de Deus é distinta, é diversa da nossa visão. Ela é radicalmente diferente. A visão do Senhor é radicalmente diferente da nossa. E nós só conseguimos desenvolver essa visão de Cristo nas nossas vidas se nós tivermos a mente de Cristo. E essa mente de Cristo nos é imputada por Ele mesmo. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e nos ajude a desenvolver a mente de Cristo, para que a nossa visão sobre o trabalho mude e que a gente não tenha essa noção do trabalho que o autor de Eclesiastes 6, entre os versículos 1 a 7, nos traz, de que ele é só enfado e só serve para a nossa boca. Deus te abençoe.